Senhor. Bom estarmos aqui, não é? Louvando ao Senhor na última quinta-feira do ano, nosso último culto de doutrina do ano 2022. Gostaria de convidá-los a abrirmos a palavra de Deus no livro dos Salmos. Nós vamos ler o Salmo 104. E o versículo de número 30. Salmo 104, versículo 30. Envias o teu Espírito, eles são criados, e assim renovas a face da terra. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, Deus bendito, Deus de toda graça, bondade e amor, te louvamos porque é a última quinta-feira deste ano e até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor tem nos conduzido durante todo este ano de 2022, tem sustentado nossa vida, para a tua glória e teu louvor, que nós vivemos, respiramos, nos movemos e existimos. Perdoa, Senhor, nossos pecados, perdoa quando nós não somos gratos como deveríamos ser, perdoa-nos quando nós não nos dedicamos tanto à vida piedosa como deveríamos fazer. Perdoa-nos, Senhor, por sermos pecadores, por violarmos a tua vontade. E rogamos, oramos para que, naquele grande dia da tua volta, sejamos libertos de todo pecado e não mais te desagrademos, não mais violemos tua santa vontade, tua santa lei. Mas enquanto estivermos aqui, Senhor, neste tabernáculo falho e caído, ajuda-nos por meio de tua palavra e teu Espírito, por meio da comunhão da igreja, por meio dos meios de graça que o Senhor dispôs a nós, para que cresçamos na graça e no conhecimento de Jesus. Que essa noite possamos experimentar mais disso, que aprendamos atentamente a tua palavra, que ela seja aplicada aos nossos corações, saiamos daqui alimentados, edificados, com a certeza de que o Senhor nos instruiu, que o Senhor nos alimentou, que o Senhor não nos despediu vazios para os nossos lares. Essa é a nossa oração, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Meus irmãos, hoje nós damos continuidade aos nossos estudos com respeito à pessoa e obra do Espírito Santo. Na semana passada, nossa primeira ocasião, introduzimos este assunto e ali podemos ver como a doutrina do Espírito Santo se relaciona com as outras doutrinas das Sagradas Escrituras. Quando nós, por exemplo, estudamos sobre a doutrina da salvação, em especial a parte que trata sobre a regeneração e santificação, essa é uma obra exclusiva do Espírito Santo de Deus. Então, há um diálogo entre as doutrinas que nós não podemos desatar. No entanto, nós aprendemos também que o Espírito Santo é uma pessoa e não uma força, e que nós devemos observar como a Bíblia fala sobre ele. Ele tem relações conosco e ele deseja aprofundar essas relações conosco e nos proporciona também experiências profundas, experiências regidas pela Escritura. Vimos também que nós não devemos ter medo de termos experiências com o Espírito Santo. O que nós devemos nos afastar é do fanatismo religioso e de experiências que a Bíblia condena. Mas toda a Escritura mostra que o Espírito Santo esteve presente na vida do povo de Deus, interage com o povo, fala, santifica, guia o povo de Deus. Nós cremos nisso, nós afirmamos isso. A teologia reformada, ao contrário do que muitos acreditam, não é contra o Espírito Santo. Alguém já até disse que as igrejas reformadas não creem no Espírito Santo. Esse povo não crê no Espírito Santo. Não é isso, nós cremos muito no Espírito Santo, né? E porque nós defendemos o sola Escritura, cremos no Espírito Santo. Primeiro, porque a Bíblia fala dele, né? Segundo, que é ele que inspira a Escritura. Se a gente não crê no Espírito Santo, a gente não crê na Bíblia, né? Só, mais nada. Então, as igrejas reformadas creem no Espírito Santo, ao contrário também do que muitos dizem. A teologia da Reforma tratou muito sobre isso. Na verdade, a história da igreja também
Calvino escreveu muito sobre o Espírito Santo de Deus. Então, uma fala dessa é desconhecimento histórico. Acredito que, não de má fé, acho que é ignorância mesmo. Mas é desconhecimento histórico e desconhecimento do que as próprias igrejas reformadas ensinam sobre o Espírito Santo. Mas há também uma crítica válida às igrejas reformadas. Parece que nós temos certo receio de tratarmos, tanto porque temos medo de pentecostalizar a igreja. Esse é um outro extremo que nós não devemos cair nele. A doutrina precisa ser ensinada, a doutrina precisa ser mostrada para a igreja, para que a igreja creia no que a Escritura diz. Depois de termos visto isso, então hoje nós damos o segundo passo nos nossos estudos e vamos tratar sobre o Espírito Santo e a criação. Também o Espírito Santo e a nova criação. Se Deus me der graça, eu conseguir fazer tudo isso em 1 hora mais ou menos, né? Se eu não conseguir, a gente deixa o restante para a próxima oportunidade. Mas quando nós pensamos, irmãos, sobre o Espírito Santo e a criação, nós também limitamos muito a ação dele, achando que ele apenas estava ali pairando, voando sobre a face das águas, ou presente na criação, ou que ele tem apenas relação com a vida interior da igreja, com a espiritualidade da igreja, com a introspecção espiritual da igreja, quando não é isso que a Escritura nos ensina, e nós vamos observar isso a partir do Salmo de número 104, por isso que eu gostaria que os irmãos ficassem com esse texto aberto aí diante de vocês. O Salmo 104 é um daqueles salmos que tratam sobre a doutrina da criação. Há alguns salmos que tratam sobre isso, como o Salmo 104, 103, o Salmo 19 também trata sobre isso, e alguns outros salmos vão falar sobre a doutrina da criação. Especialmente este Salmo de número 104 vai mostrar como Deus cuida da sua criação, ou é um salmo que trata sobre a providência de Deus. A providência é o governo de Deus sobre todas as coisas. Então, esse salmo nos mostra que Deus cuida de toda a criação. Volte seus olhos para o salmo e vamos ver algumas coisas importantes. Veja, do verso 11 ao verso 14, aqui nós observamos algo muito importante que o texto nos mostra, que Deus sustenta os animais. Veja o verso 11. Dão de beber a todos os animais do campo. Está falando das fontes, né? Do verso 10. Os jumentos selvagens matam a sua sede, junto delas tem as aves do céu o seu repouso, e por entre a ramagem desferem o seu canto. Do alto de sua morada, regas os montes, a terra farta-se do fruto de tuas obras. Das obras de quem? De Deus. Veja a linguagem do salmista. A terra farta-se do fruto de tuas obras. Verso 14. Fazes crescer a relva para os animais, e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. Então Deus está cuidando dos animais, do que eles comem. Deus está cuidando da terra para que ela permaneça útil para a habitação, e Deus está cuidando dos homens, dando também plantas para que o homem usufrua delas. Veja no versículo ainda de número 14 e 15. Veja o final do versículo 14. De sorte que da terra tire o seu pão. Isso fala da sua manutenção diária, do seu sustento necessário para a sobrevivência. Mas veja o 15. O vinho, pergunta, o vinho é necessário para a subsistência? Não. O vinho não é necessário para a subsistência. Mas quando nós olhamos para os tempos bíblicos, tanto para o Antigo como o Novo Testamento, o vinho sempre fazia parte de um momento de lazer, de entretenimento. Vemos isso no capítulo 2 de João, quando Jesus transforma a água em vinho, não é? E há uma presença do vinho constante desde a escritura do Antigo Testamento até o Novo Testamento. Sim, há várias exortações com respeito ao excesso disso. A bebedeira, o uso desenfreado, quanto à bebida nos tempos bíblicos, no caso do vinho. Mas o vinho não é uma bebida que faça parte da necessidade de subsistência do homem. A bebida que faz parte dessa necessidade é a água. Mas o texto diz aqui que Deus dá o vinho. Observe. O vinho que alegra o coração do homem. O azeite que ele dá brilho ao rosto.
e o alimento que lhes sustém as forças. Deus não apenas nos sustenta com o necessário na criação, Ele também nos dá alguns luxos. Né? Graças a Deus, né, irmãos? Ele também nos dá alguns deleites. Deus governa a criação e olha para nós não para nos dar apenas o básico do básico. Ele dá o básico, ele dá o pão de cada dia, mas ele também dá vinho e azeite para alegrar o nosso coração e para deliciar o nosso paladar. Isso é da criação. Isso faz parte da doutrina da criação. E o texto continua, veja no versículo 24 até o versículo 26, o que o texto nos diz. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho, que formaste para nele folgar. O que é folgar? Aqui. Alegrar-se, né? Divertir-se. Deus cria o monstro marinho para que ele possa se divertir no mar. Interessante Deus pensar no divertimento de um monstro marinho, né, irmãos? Não é? Beleza, alegre. Né? Então, Deus proporciona isso também aos animais. Aí a pergunta que nós fazemos, tomando as palavras do Senhor: quanto mais vós, homens de pouca fé. Se Deus está olhando e querendo que os animais folguem, se alegrem, quanto mais o seu povo. Deus deseja a alegria do seu povo. Isso está dentro dessa doutrina da criação. Então, nós chegamos agora ao nosso versículo inicial, verso 30. Envias o teu Espírito. A ideia de Espírito aqui é Espírito Santo mesmo. E envias o teu Espírito e eles são criados, e assim renovas a face da terra. Então, o Espírito Santo é mostrado muitas vezes no Antigo Testamento como sopro. Nós vamos tocar nisso várias vezes. E ele aparece dessa forma, mas isso não tira a sua pessoalidade, a sua personalidade. É uma simbologia. Quando o povo de Deus era guiado pela coluna de nuvem, de fogo, aqueles eram símbolos do Espírito Santo, guiando o povo pelo deserto. Quando o Espírito desce sobre Cristo no batismo como uma pomba, aquela também era uma figura, um símbolo do Espírito Santo. Então, a Bíblia vai usar esses símbolos, né? Por exemplo, a Bíblia usa um símbolo do leão para Satanás, não é? Pedro não usa essa figura, que ele fica bramando como um leão, procurando a quem possa tragar, mas a Bíblia também usa a figura do leão para Jesus. Não é? A Bíblia usa a figura da serpente para Satanás. Nós observamos isso em Apocalipse, observamos isso em Gênesis. Mas em João, se lembram que essa figura também é usada, a serpente levantada na haste, e para todo aquele que olhar para ela seria curado. Então a serpente ali é uma figura de Cristo, em João. Então a Escritura vai usar esses símbolos e não é diferente com o Espírito Santo. O Espírito Santo é mostrado como um sopro, mas isso não tira a sua pessoalidade. Ele está envolvido em toda a criação. Um teólogo importante, conhecido no mundo todo, Michael Horton, dizia o seguinte: o Espírito Santo não é o arquiteto da criação. Jesus é mostrado como o arquê, em Gênesis 1, ou aquele que arquitetou, construiu e sustenta todas as coisas. Mas o Espírito Santo é o administrador da criação. Nós percebemos que quando Deus cria, começa a criação, começa a narrativa da criação em Gênesis 1, o Espírito está pairando, como a ideia ali é uma ave, como uma ave com as asas estendidas sobre os seus filhotes. Então o trabalho do Espírito Santo ali é ordenar toda a criação, é colocar as coisas no lugar, é administrar a criação. Então ele não se refere e não trabalha apenas a nossa vida interior, mas a toda a criação. O que podemos aprender aqui inicialmente com esses versículos do Salmo 104 para o início do nosso estudo? Primeiro, o Espírito enviado para dar vida não é mero instrumento, ele é uma pessoa.
e ele habita no povo de Deus. Mas o Espírito também cria os homens, cria a humanidade, e ele tem relação com a humanidade, mesmo a humanidade não crente. A diferença é que a habitação do Espírito na igreja é uma habitação redentora e santificadora. Isso não acontece nos não crentes. Mas quando nós nos lembramos, vocês vão se lembrar dos estudos que tiveram sobre a doutrina do homem e da doutrina de Deus, nós nos lembramos que Deus tem atributos comunicáveis. Lembram-se disso, irmãos? E esses atributos são compartilhados com os seres humanos. Amor, bondade, alegria, etc. Então, quem concede esses atributos comunicáveis à natureza humana? O Espírito Santo. Então, se esses atributos estão em operação, mesmo na vida do ímpio, porque um ímpio, por exemplo, pode ser muito generoso, pode ser muito bondoso, pode ser alegre, pode ser honesto. Então, isso não o redime e não o salva, mas isso mostra que há na vida dele alguma interferência de Deus, e é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz isso na vida de uma pessoa. Repito, não é uma habitação redentora nem santificadora, mas Deus valendo-se desses atributos comunicáveis também para governar o mundo, porque Deus também usa pessoas que não são regeneradas para fazer o bem àqueles que são regenerados. Não é? Nós não podemos esquecer disso. Então, ao olharmos para a criação, devemos lembrar que o Espírito Santo está em toda ela operando. Ele não é a própria natureza. Essa é uma ideia panteísta, não é? Ele opera na natureza. O Espírito Santo, por exemplo, é mostrado com Jesus, Jesus fala isso, como um vento. Não quer dizer que ele é o vento, né? Mas Jesus diz, o Espírito sopra onde quer. É uma linguagem comparativa. Não é que o Espírito é um vento, mas perceba que, de novo, tem essa ideia de vento, de sopro, relacionada ao Espírito Santo. Por quê? O Espírito Santo sempre é relacionado a vento, a sopro, porque ele é dinâmico. E a igreja também é pneumodinâmica, pneumo de espírito. O Espírito faz com que a igreja seja dinâmica. A igreja não é inerte, ela não é parada. Ela é dinâmica por causa da operação do Espírito nela. Por isso que Paulo chama a igreja de tabernáculo ou santuário do Espírito Santo. É do Espírito Santo que vem o sustento de nossa vida, em todas as áreas da nossa existência. O Espírito Santo nos sustenta fisicamente, espiritualmente e emocionalmente. O Espírito Santo também atua em nossa vida psíquica, em nossa vida emocional. Nós não podemos descartar as operações do Espírito Santo na nossa vida quanto a isso. Mas a grande questão é quando nós abandonamos as diretrizes do Espírito Santo e não reconhecemos que elas estão dispostas a nós. O Espírito Santo é o mestre da igreja em todas as áreas da nossa vida. Então, quando nós consideramos, prosseguindo, sobre o Espírito Santo como Criador, eu gostaria de convidá-los a voltarmos um pouco aí no texto sagrado para Jó. Volte para o livro de Jó, capítulo 33, e o versículo 4. O texto nos diz, porque a palavra, Jó, estou em Salmos, que é isso, varão? Tu manda o povo abrir, não abre, varão? Fico mangando não, irmãos. 33 e 4, agora estou certo. O Espírito de Deus me fez, e o sopro... Há diferença entre a primeira e a segunda frase. É necessário observarmos aqui uma questão interessante. Alguns estudiosos, na verdade muitos estudiosos, nos dizem que a linguagem poética muitas vezes se dá com essa intenção repetitiva. Então, a segunda linha fala a mesma coisa que a primeira linha, usando outras palavras. E Jó é um livro poético, podemos dizer assim. Então, o texto vai nos dizer que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, me fez, né?
O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. O que é o sopro do Todo-Poderoso? Espírito. Então, o Espírito Santo está ativamente relacionado à criação da humanidade. O que está aqui em Jó está lá atrás em Gênesis. Vamos voltar lá a Gênesis capítulo 1. Nós vamos ler primeiro 1:26, depois 2, verso 7. Aqui vejamos, o texto diz: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Há uma discussão aqui no uso da palavra façamos. Alguns vão dizer que essa é apenas uma referência à majestade de Deus. É um plural majestático. E nada mais. Que isso não é uma referência direta à Trindade. Mas quando nós observamos o início do capítulo 1, nós vamos ver que Deus não tem nenhuma dificuldade de falar no singular, quando ele diz haja luz, né? Quando ele diz haja firmamento, no versículo 6, quando ele diz no versículo de número 9, ajuntem-se as águas, e aqui ele fala façamos o homem. Aqui, de fato, em termos teológicos, quem está falando é o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
da alma do corpo. Separou, morreu. E o que faz um corpo viver? O espírito. Lembra da profecia de Ezequiel 37? Ezequiel está profetizando ali e Deus coloca o espírito. Então tem que ter a parte imaterial para ter vida. E quem comunica isso na criação do ser humano? O Espírito Santo. Quando uma criança é gestada no ventre de sua mãe, há uma ação direta do Espírito Santo, tecendo aquele ser vivo no ventre de sua mãe, construindo, fazendo todos os membros crescerem, sistema nervoso, e mais do que isso, pode estar menor do que uma ervilha, o Espírito Santo já colocou alma ali. Tem alma ali. Por isso que Êxodo, irmãos, nos diz que se numa briga de dois homens, acidentalmente, um desses homens atingiu uma mulher grávida e ela perdeu seu bebê, aquele homem que foi a causa do acidente seria passível de pena capital. Porque naquele ventre tinha vida. E Deus considera aquilo vida. Quando Isabel estava com 6 meses de gestação, encontra-se com Maria, e o menino dá um pulo dentro da barriga. É porque no ventre de Maria existia vida, vida humana, vida divina também, que Jesus estava ali, né? Mas existia vida, e é o Espírito Santo que faz isso. Vemos que o Espírito age diretamente no nascimento de Jesus, né? E é uma obra miraculosa porque o Espírito vale-se da natureza humana vinda de Maria. Então Jesus nasce sem pecado. Isso é muito distinto de toda a raça. Somente com Jesus acontece isso. Mas conosco também acontece algo semelhante, não igual, semelhante, que é o Espírito que dá capacidade aos corpos humanos de procriarem, de gerarem filhos. Há uma operação direta do Espírito nisso. Então, quando um homem, um médico, uma instituição, um país, legislação, vai contra o que Deus disse sobre a validade da vida, está pecando contra Deus. Está pecando contra Deus. Uma outra aplicação que eu desejo fazer aqui é que, em termos biológicos, vivemos numa cultura de morte, mas a cultura da Escritura é uma cultura de vida. Porque o Espírito é chamado na Escritura de Espírito de vida. Ele age diretamente na criação. E Deus tem prazer na vida. Eu disse anteriormente, o Espírito nos fornece vida física, emocional e também espiritual. Quando nós tocamos nesses temas, por exemplo, de aborto, né, e coisas dessa natureza, alguns questionamentos são levantados. Já fui muito questionado quanto a isso, dizendo, mas pastor, uma mulher que engravidou, abusada, e ela deve ter o direito de tirar essa criança por causa do trauma. Então a pergunta que deve se fazer é, vai curar o trauma, matar a criança? Como matar cura o trauma de alguém? Veja que isso é uma posição tão cega, tão absurda, tão sem Deus, considerando várias coisas. Esta pessoa pode ter cuidados psicológicos após o parto? É claro que pode. Ela pode ser socorrida, consolada e restaurada pelo Espírito Santo? É óbvio que pode. Porque se eu disser que não pode, eu não sou nem crente. Aquela criança que está no ventre é um ser humano, não é um objeto descartável, é um ser humano. E mesmo que tenha sido gestado pecaminosamente, há uma ação do Espírito Santo dando vida àquela criatura. Há uma ação do Espírito Santo. Isso não pode ser desconsiderado. Por isso que a Bíblia chama o Espírito de Espírito de vida, que comunica a vida em várias áreas da existência humana. Quando somos criados, não somos feitos para sermos seres biológicos apenas, mas uma completude de coisas, seres espirituais, seres emocionais.
Mas quando nós nos desviamos da verdade de Deus, então nós substituímos a orientação do Espírito Santo por outras orientações. E eu temo que muitos cristãos têm feito isso, que têm abandonado as Escrituras em função de leituras mais modernas da realidade, da sociedade e do mundo. Porque parece para muitos cristãos que ser cristão é apenas professar amor. Amor, dia do abraço, dia do beijo, dia da rosa, coisa dessa natureza, né? Não tenho nada contra. Quem quiser abraçar, abrace, né? Quem quiser dar beijo, dê. Cuidado para não dar da forma errada, né? Quem quiser dar rosa, dê também. Mas isso não é amor, não, irmãos. Isso não é amor, né? Isso pode ser solidariedade, né? Pode ser uma manifestação de empatia, de simpatia também. Mas amor é fundamentado naquele que disse que é amor. Então, amor, para nós, está ligado à vontade de Deus. Amor está ligado ao meu compromisso com Deus, com o que Ele diz, com o que Ele quer, com o que Ele deseja para a minha vida. Como eu, como cristão, posso deduzir e acreditar que os meus planos para mim são melhores do que os planos de Deus? Não são. E que Deus frustre os nossos planos. Amém, meus irmãos? E faça a sua vontade. É melhor que Ele frustre os nossos planos e faça a sua vontade, porque a sua vontade é infinitamente melhor do que a nossa. Mas quando nós progredimos, saímos dessa parte de criação e vamos para a parte de nova criação. Queria que vocês abrissem comigo, por favor, em 2 Coríntios 5, verso 17. Aquele texto que a gente decorou na escola dominical. Vamos ler juntos? O que é que diz esse texto? E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas. Esse texto é escatológico. Ele se refere às coisas últimas. Obviamente, ele está tratando da conversão, né? Da nossa regeneração, da nossa transformação para vivermos para Deus. Mas esse texto não está falando apenas dos meus pecados passados e da minha vida terrena depois da minha conversão. Esse texto está falando da nova criação de Deus. A nova criação de Deus começa com a salvação de pecadores. Vamos lá. Peço a paciência de vocês agora. Gênesis nos ensina que Deus criou o mundo em 6 dias. No 7º dia, Deus descansou. Esse texto é tomado tanto por Êxodo 20 como por Deuteronômio 5. Inicialmente, Gênesis nos mostra que o motivo do descanso de Deus é porque ele sucede o trabalho. E esse é um padrão de descanso para os homens, em termos sociais. Parar o trabalho e descansar. Não só para os seres humanos, também para os animais, também para a terra. E isso vai ter vários desdobramentos. Um tempo de descanso para a terra, de anos, né? Para que a terra se restabeleça. E tem vários desdobramentos no Antigo Testamento. Mas quando nós lemos Êxodo, nós vamos perceber que isso tem, Êxodo e Deuteronômio, que isso tem uma ligação não apenas com a criação, os 6 dias depois do descanso, mas também tem uma ligação com a redenção, com a saída do povo de Israel do Egito. Então o povo devia guardar o 7º dia como símbolo da sua redenção. Deus tirou o povo do Egito. Então agora o povo deve adorar a Deus no Shabat, no dia do descanso. É um dia de descanso em Deus, para o serviço de Deus. Quando nós lemos
Levítico 23 a 25, nós vamos perceber que existiam algumas festas importantes do povo e que Deus determinava que o sábado podia ser, ou deveria ser, no primeiro dia da semana de determinada festa. Então, não necessariamente o sábado no Antigo Testamento sempre era no sétimo dia. Em determinados momentos ele podia ser no primeiro. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vamos perceber que Jesus morre na sexta-feira, no sexto dia. Ok? Ele não chamava sexta-feira, né? No sexto dia. Lembram que dia o homem foi criado? O sexto dia. Jesus morre no sexto dia. Fica sepultado no sétimo dia. E ressurge dos mortos ao primeiro dia. A ressurreição de Cristo é a inauguração da nova criação. Por isso, que quando nós lemos o capítulo 2 de Atos, a igreja reunida no primeiro dia da semana, veio do céu um vento impetuoso e encheu a casa. Por isso, quando nós lemos no capítulo 16 de 1 Coríntios, Paulo dizendo, irmãos, no primeiro dia da semana, reúnam os recursos para que nós mandemos para as igrejas necessitadas. Por isso, no capítulo 1 de Apocalipse, verso 10, João diz que foi achado na ilha de Patmos no dia do Senhor, o primeiro dia da semana. A morte de Jesus traslada, muda o dia do Senhor do sétimo dia para o primeiro. Porque agora a igreja não mais trabalha 6 e descansa 1. Agora a igreja descansa primeiro e trabalha depois. Ela adora a Deus primeiro e trabalha depois. Jesus inaugura a nova criação. Então, aqui nesse texto de Paulo, quando ele diz que aquele que está em Cristo é nova criatura, em termos gregos, é criação. Aquele que está em Cristo é nova criação. Repare, a primeira criação é antecedida pelo mundo natural e depois Deus cria a humanidade no sexto dia. Na nova criação, Deus recria a humanidade através do Evangelho, dando-nos nova natureza, nos tornando nova criatura, nova criação. E aí nós perguntamos, e a terra que ainda está no caos? Então, o processo da nova criação é o inverso da primeira. Na primeira a natureza, depois a humanidade. Na segunda, primeiro a humanidade eleita que será remida e depois a criação será redimida, será restaurada. Então, o Espírito Santo está operando nisso aqui. Vamos lá, retornando para Gênesis até o Novo Testamento. O Espírito Santo paira sobre a face das águas. A ideia de ruá é sopro, vento, a ideia de uma ave voando sobre as águas. Quando nós continuamos a ler o Antigo Testamento, vamos perceber que Deus sopra sobre o homem para que ele tenha vida. Vamos perceber que Deus é que dá o espírito aos ossos para que eles tenham vida. Vamos perceber que Joel diz que o Senhor derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Vamos perceber que Jesus recebe a aprovação então aquela figura da ave, do escopo, vai se mostrando várias vezes, vai reaparecendo Por isso, lá no Apocalipse, quando o texto finda, João diz assim, e o Espírito diz,
Veja que o Espírito ali está ligado também a uma nova Jerusalém. Mas observe, muito curioso. 28. Diz o texto: Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. O que é esse dia da regeneração? Seria o dia da nossa conversão? Não. Porque no dia da nossa conversão, eles não sentaram em tronos, né? Não pode ser. O que é o dia da regeneração? Quem é que opera no dia da regeneração? Vamos para Tito 3, verso 5. Diz o texto. Vamos ler do 4, verso 4 e 5. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A quem pertence o operar regenerador e renovador nesse texto? Ao Espírito Santo. Paulo está falando de quem quando ele trata da regeneração? Da igreja. Dos indivíduos, da reunião daqueles que são chamados por Deus. Eles são regenerados, recebem uma nova natureza, um novo coração. Eles são renovados. A quem pertence a operação do dia da regeneração? Ao Espírito Santo também. Jesus está falando de quê em Mateus 19? Do dia da sua volta. Dos novos céus e da nova terra. Ali é chamado de regeneração. O interessante é que a raiz da palavra é a mesma que Paulo usa aqui para a salvação individual dos crentes. E Jesus usa lá para a restauração de todas as coisas. E quem faz isso? A mesma pessoa, o Espírito Santo. O Espírito que regenera e renova a nós é o Espírito que irá regenerar e renovar toda a criação. Por isso, o termo novos céus e nova terra. Então, o Espírito está presente em toda a história da salvação, em toda a Escritura, em todo o agir criador e recriador. Mas em que isso implica para nós, na nossa vida prática hoje? Isso é interessante, maravilhoso, teologicamente profundo, mas em que implica para nós? Em primeiro lugar, eu preciso dizer, já nesse fim, que o Espírito Santo busca a nossa perfeição. O trabalho do Espírito Santo na nossa vida é para a nossa perfeição. Primeiro, perfeição no sentido bíblico do termo, para maturidade. O Espírito Santo deseja nos maturar na fé. E ele trabalha para que isso aconteça. Ele santifica-nos para que isso aconteça, porque nós estamos nesse processo de santificação, que começa com a regeneração.
A regeneração tem várias etapas, né? É aquele chamado e transformação do coração, mas esse crescimento transformador, que nós vamos chamar de santificação progressiva. Vamos progredindo e crescendo até chegarmos na santificação absoluta, que é quando nós formos glorificados. O Espírito Santo está trabalhando nisso, mas ele também está trabalhando para essa perfeição absoluta, que é essa glorificação. Então, nós somos salvos, nós estamos sendo salvos e seremos absolutamente salvos. Isso quer dizer que nós não podemos ter certeza? Não, quer dizer o contrário, que nós podemos ter certeza absoluta que a salvação não depende de nós, depende da obra do Espírito Santo. E depende do Pai e do Filho junto com o Espírito Santo. Se dependesse de nós, estava tudo perdido. Mas depende dele. Por isso a gente pode descansar, irmãos. Porque quando eu olho para Jacó, eu disse, Jesus salvou Jacó, ele pode me salvar também, não é possível não. Porque Jacó era bandido, mentiroso, né? Salvou Jacó, um caba desse, e ele me salva. Quando Jesus salva Paulo, é a graça de Deus. Quem de nós não pensou um dia, será que eu sou crente mesmo? Olha o que eu penso, olha o que eu falo, olha como eu ajo. Quem de nós nunca pensou, eu não vou nem pedir perdão mais, porque eu já estou com vergonha de pedir perdão direto pela mesma coisa. Eu já estou com vergonha de Deus. Não depende de nós. É o Espírito Santo. O Pai olha para nós e enxerga seu filho. O Pai olha para nós e enxerga seu filho. E o Pai sabe que o Espírito está agindo em nós. E o Espírito Santo não se frustra no seu trabalho. Nós podemos nos frustrar no nosso trabalho, mas o trabalho do Espírito não é frustrado. Nenhum dos seus planos pode ser frustrado. O que ele tem preparado para nós, no sentido de nos tornar mais santos e nos conduzir a Deus, ele alcançará. Porque ele é todo-poderoso. Porque ele é onipotente. Porque ele é sábio. E os caminhos por onde ele tem nos levado, embora para nós muitas vezes pareçam um labirinto, para ele está indo certo. Embora a gente não entenda muitas vezes isso, né? Podemos aprender aqui também, meus irmãos, que o Espírito é aquele que ordena o caos dos nossos sentimentos, o caos das nossas preocupações, o caos dos nossos casamentos, o caos da nossa vida familiar, o caos da nossa vida financeira. Se ele ordenou uma massa informe, vazia e escura, quanto mais essas áreas da nossa vida, ele é poderoso para isso. Então, abramos os nossos ouvidos, os nossos corações, para o que o Espírito Santo diz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, e ele fala com a igreja. Deus nunca deixará de falar com o seu povo. Nunca deixará de falar, né? Às vezes, quando a gente estuda teologia, né, a gente tem, às vezes, a mania de dizer que entre Malaquias e Mateus, Deus não falou com o povo. Foram 400 anos de absoluto silêncio. Sim, e os textos do Antigo Testamento? E Deus não falava através deles, não. Não houve um profeta como os outros nesse período, né? João vai ser o que vai aparecer aí, despontar antes da vinda do Messias. Mas havia escritura no Antigo Testamento. Deus fala por meio da sua palavra. O Espírito fala com a igreja e nunca nos abandonará. Por isso que, para nos aproximarmos do Espírito, não é como aquele autor escreveu aquele livro, Bom Dia, Espírito Santo. Não adianta dar bom dia ao Espírito Santo de manhã. Para nos aproximarmos do Espírito, nós precisamos nos aproximar da palavra, porque o Espírito fala através dela. Se queremos mais profundidade com o Espírito Santo, devemos desejar mais profundidade com a palavra de Deus e aplicar na nossa vida o que a Escritura ensina. Porque não adianta também enchermos a nossa mente de teologia, se não enchermos o nosso coração de desejo de agradar o nosso Deus. O Espírito não fracassa.
O Espírito não abandona a igreja. O Espírito não desiste dos crentes. Veja como é interessante. No início do trabalho missionário de Paulo, tinha junto deles um jovenzinho chamado João Marcos. E esse rapaz entrou numa crise. Esse negócio de viajar, ser missionário. Não. Eu quero uma vida mais tranquila. Abandonou a missão. Paulo ficou zangado. Agora ficou brabo. Tempo depois, Barnabé disse, vamos levar o irmão. Ele disse, não. Já basta os meus problemas. Não. Ele abandonou a missão, não tem condição. Barnabé, considerado aquele filho da consolação. Um homem discipulador, diz a história, brando, calmo, tranquilo. Paulo conseguiu tirar a paciência dele. A ponto dos dois dizerem, não dá certo não, gente. Cada um vai para um lado, tu vai para cá, eu vou para cá. E Barnabé foi para lá, atrás de Marcos. E Paulo foi para o outro lado com Silas. Os anos se passaram. Paulo desistiu de João Marcos. Mas o Espírito Santo não. Porque lá na frente Paulo diz assim, quando você vier, eu fico imaginando a cara de Paulo, sabe quando ele dizia? Traga João Marcos, porque ele me é muito útil para o ministério. Talvez ele pudesse ter dito no coração, né? Sem mais perguntas, só isso que eu disse. Esse João Marcos, que Paulo desistiu, que o Espírito não desistiu, é que o Espírito usou para escrever um evangelho. Acredita-se que o evangelho de Marcos é a fala de Pedro, né? Marcos se tornou útil. Nós podemos ser inúteis para muitas pessoas, mas nunca para o Espírito Santo, irmãos. Não há gente inútil para o Espírito Santo. Não há crente inútil para o Espírito Santo. Todos eles são úteis para o Espírito Santo. Porque é o Espírito que anima o corpo. A igreja não é o corpo de Cristo? Será que há vida num corpo sem uma alma? Não, não há. E qual é a alma do corpo de Cristo? O Espírito Santo. O Espírito Santo, que usa a mão, que usa o pé, que usa a cabeça, que usa a boca, que usa a orelha, que usa o nariz, que usa o dedo. O Espírito Santo dinamiza a vida da igreja. Então, este Espírito que tem trabalhado na criação, que tem trabalhado na nossa salvação e trabalhará na restauração do cosmos, que é algo grandioso, né? Pedro diz assim, os céus se enrolarão como um pergaminho. A gente não consegue dimensionar isso, não. Um grande estrondo abalará o mundo, Pedro diz. A gente não consegue dimensionar isso, não, né? Por mais barulho que um vizinho faça, a gente não consegue fazer uma comparação com o que Pedro está dizendo. A gente não consegue vislumbrar como será, ver com os nossos olhos, porque o texto diz, todo olho verá quando ele vier. A gente só consegue imaginar, a gente não consegue ver. Mas é o Espírito Santo que nos proporcionará todas essas coisas. Você imagina aquele dia que você teve uma grande alegria, agora uma alegria grande, que inundou você não sabia se ria, se chorava, se pulava, se corria. Sabe esse dia? Ele não é nada perto do que acontecerá. E é o Espírito que nos guiará a isso. É o Espírito que conduz a igreja para Cristo. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus, o Espírito, encha os nossos corações de sua presença e de sua santidade. Amém. Vamos orar? Feche seus olhos. Deus eterno, tão sábio és, e nosso entendimento é tão pequeno para captar, para entender as coisas do Espírito. Mas a tua palavra nos diz, Senhor, que o homem natural não pode entender as coisas do Espírito, mas aqueles que o Senhor chamou e regenerou
A palavra diz que nós temos a mente de Cristo. E isso não depende do grau de instrução que nós temos. Sabedoria espiritual não depende dos diplomas que nós possuímos. Depende da obra do Teu Espírito em nós, na nossa mente, no nosso coração, nas nossas emoções. Tu nos conheces, Senhor, e sabes que nós somos fracos. Sim, nós lemos a Tua palavra. Sim, nós lemos até bons livros. Mas é tão difícil aplicar isso quando nós estamos angustiados, preocupados, aflitos, tristes, desapontados, abandonados. É tão difícil falar para nós mesmos, Senhor, mas lembramos das falas do salmista. Porque estás abatido a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espere em Deus e ainda o louvarei. É difícil, Senhor, muitas vezes ministrarmos ao nosso próprio coração. É difícil abrirmos o nosso coração para outra pessoa ministrar sobre ele. Mas bendito seja o Senhor pelo Espírito Santo, que não espera que falemos, ele vem a nós. Que não espera que abramos o nosso coração, ele nos consola, ele nos direciona, ele nos orienta na sua verdade. Não deixe-nos, Senhor, abandonados aos nossos próprios conceitos e às nossas tristezas e dores e enganos no nosso coração. Que o Teu Espírito nos guie em toda a verdade, que Ele abra os nossos olhos, destape os nossos ouvidos, encha o nosso coração de alegria. Tua serva um dia orou, a minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Quando o Espírito veio sobre ela, gerou aquele que havia de salvar todos os pecadores. Obra maravilhosa do Espírito Santo entre os homens. E continua operando em nós. Continua agindo em nós, nos dando o Filho. O Espírito Santo deu ao ventre de Maria Cristo, mas deu ao nosso coração o mesmo Cristo também. Aplicando, colocando no nosso coração, vivendo dentro de nós. Maravilhoso Espírito de Deus. Enche nossa vida da Tua presença. Enche-nos, ó Espírito Santo. É isso que nós oramos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.